Estamos ao vivo! Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais um programa Ecoar. Ecoar tem a intenção, deixa eu ver se eu consigo mais luz aqui. Oi, Carlos, tudo bem? Este é o programa Ecoar, que tem a intenção de ecoar vozes de terapeutas holísticos que estão trabalhando com uma linha de cura mais ligada à energia, à espiritualidade, principalmente quando trata de problemas que ainda não sintomatizaram no físico, alterações de humor, né? Isso é muito bom quando você começar a perceber alterações de humor, que por favor, que dure mais que 3 dias, porque todos nós estamos sujeitos a alterações de humor, muitas vezes sem explicação, principalmente as mulheres, e a gente às vezes muda de humor, fica muito triste ou fica muito enraivecida e quer logo achar uma razão para isso. E quando não tem essa razão, a gente acusa pessoas, começa a querer achar objetos porque você está triste ou porque você está enraivecido. E aí você acha um objeto ou focaliza isso numa pessoa, responsabiliza um fato ou uma pessoa por conta disso, e isso vira um círculo vicioso. Né? O pensamento em relação àquele fato que te entristeceu se retroalimenta e você se mantém naquele estado emocional. E estados emocionais, eles são naturais do ser humano. Tira o estado emocional do ser humano e você acaba com a humanidade dele. Então, para aqueles estados emocionais, aquelas alterações que durarem mais do que 3 dias, é tipo virose, sabe? Aí você começa a querer se observar, se entender melhor, e aí que as terapias holísticas entram de forma sensacional a equilibrar você, a trabalhar com descargas energéticas, equilíbrios energéticos, regulação emocional, ou através da nutrição, alimentação, e aí você se reequilibra antes de adoecer. Não é super legal? Então, e hoje a gente vai falar com a Edna Barbosa, que trabalha com terapias energéticas, com mesa terapêutica quântica, e eu quero entender melhor disso. Eu trabalho com mesa radiônica, para mim, pessoalmente, não ofereço isso ao público, e eu quero entender mais, conhecer, trazer essa voz da Edna aqui para ela ecoar para a gente o que é essa terapia, né, quântica, com a mesa radiônica. Então, Edna, por favor. Edna viu a sua solicitação para participar. Vamos ver. Edna, bem-vinda, Edna. Por favor, apresente-se, diga quem você é, de onde você veio, o que você traz para a gente nessa tarde linda, nesse dia de lua cheia, com a luz do sol de Aquário. Olha, que dia lindo, hein, Edna? Que sincronicidade boa! Um dia bastante especial. Tá me ouvindo bem, Cláudia? Eu tô Estou te sem. ouvindo bem. Tá. Peraí. Estou te Então, ouvindo primeiro bem. eu queria agradecer a você pelo convite, né? Eu que E agradeço. Obrigada a por você essa por vir. oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho do meu trabalho. Muito obrigada mesmo. Agradecer também a Cacau, né? Do portal Cacau, que fez essa ponte. Fez essa ponte. E é isso, eu sou Edna Barbosa, como você falou. Trabalho com terapias holísticas, né, terapias energéticas, já há um bom tempo. Desde 2012, eu comecei, justo lá em 2012, a ter esse interesse, né, e me educar, e aprender, e buscar conhecimento nessa área. E desde 2012 para cá já acumulei aí bastante conhecimento, cursos e também conhecimento parado não adianta nada, né? E também passando isso
através dos cursos que eu organizo, ensinando também a pessoas a ter essa maestria, né? A entender que todos nós podemos ser, todos nós somos, na verdade, um canal, né? E todos nós Exato. podemos captar essas energias e aplicar na nossa vida e ajudar as outras pessoas e organizar, né, de alguma forma, o nosso campo, né, a nossa energia e do outro. Sou criadora da mesa terapêutica quântica, que é uma mesa radiônica, como outras que existem por aí. O meu primeiro contato com mesa radiônica foi com a minha mestra Régia Prado, eu aprendi com ela. E de lá para cá ensinei também as mesas dela, sou facilitadora dos cursos dela, muito embora agora eu esteja dedicada e empenhada a dar o curso da mesa terapêutica quântica, que é essa que eu sou criadora. E a mesa, na verdade, é uma ferramenta, né? Porque o que eu digo, o que eu aprendi com a Régia e que eu passo para as minhas alunas, de um modo geral, é que a mesa é só uma ferramenta, como diria uma amiga minha, uma muleta psicofísica. Porque nós é que somos o canal de energia, nós é que temos Então, essa possibilidade, esse ectoplasma, digamos assim, para que a então, energia Ed, se passe. eu queria trazer esse conhecimento do macro para o micro, para a gente entender bacana, né, de uma forma bem objetiva, o que é, aonde é que se encaixa Sim, a mesa radiônica e essa terapia. sim, Então, vamos começar do campo. Canal todos nós somos, né? Então, sim. vamos admitir, se você não acredita, por hipótese, que todos Uhum. nós somos canais energéticos, né? E Sim. aí, a gente, desse canal, vamos entender o que é campo e ectoplasma, porque aí a gente vai até chegar aonde atua a mesa. Então, vamos lá. O que você entende por campo e aonde entra o que é o ectoplasma dentro do campo? Se é É, que eu posso dizer isso. o campo é toda a energia que permeia a gente. Na verdade, nós somos pela física quântica, que já está há bastante tempo esclarecendo sobre essa coisa de matéria e energia, dualidade, partícula, onda, né? Nós somos as duas coisas, nós somos onda e somos partículas, né? Dependendo de como a gente se expressa. Então, com esse conhecimento da física quântica, é mais fácil a gente entender e até explicar essa coisa do campo. O Uhum. campo é tudo. Por exemplo, a gente tem o nosso mental. O que é o campo mental? São todas as ideias, tudo que a gente pensa que permeia a gente, está ligado a gente. Não é físico, é energia. As emoções da mesma forma. Digamos assim, o que a gente chama de ectoplasma, que é uma palavra até que é mais usada no espiritismo, mais usada Exato. em centros e tal, eu prefiro chamar de campo energético, né? De campo vital, de corpo vital, que é toda essa energia que seria o nosso, comparando ali, o nosso complemento do corpo físico. A gente tem o corpo físico e a gente tem o corpo vital aqui. É o Como se etérico, é o que é conhecido como corpo o, etérico. exatamente, é o corpo etérico. Então, E olha, aí a isso gente. já é super importante, super bacana, porque quem se escolou, né, quem tem a escola esotérica, que entende como corpo etérico, pode entender que é a mesma coisa que quem tem a escola espírita, que entende como ectoplasma, né, é a mesma coisa que agora com a física quântica a gente chama de campo energético. Então, eles Sim, são análogos. Etérico, ectoplasma e campo energético são diferentes nomes de um mesmo lugar, né? Em sim. nós, a mesma camada. Muito embora esse campo ele seja
digamos assim, frequencial. Tem vários tipos de frequências no nosso campo. A gente tem frequências mais voltadas para o campo emocional, frequências mais mentais e frequências mais espirituais. Do micro para o macro, como você colocou, digamos assim, como nos ensinou o Hawkins, né, que ele fez uma leitura emocional das frequências das emoções, né, do denso para o sutil. Quanto mais denso, mais matéria, mais perto do corpo físico, e quanto mais espiritual, mais sutil, mais alta frequência. Assim como as emoções. Emoções mais pesadas, mais como, por exemplo, tristeza, medo, essas coisas que são comuns, né, na nossa vida, elas vibram numa frequência mais baixa. E, por exemplo, um sentimento de plenitude, de alegria, de comunhão com o todo, vai vibrar numa frequência mais alta, vai vibrar mais na faixa sutil, digamos assim, se a gente puder colocar aí uma régua de medir, né? Que é o que a gente faz Sim. na mesa radiônica, a gente mede através de um parâmetro frequencial. Como é que tá todas essas frequências? Então, na mesa, você mede as frequências, e aí você pode perceber que no campo daquela pessoa existem as frequências, e se elas estão mais densas ou mais sutis, é isso? Exatamente. E Sim. aí, com isso, isso é o princípio, né? Isso é na parte que a gente chama de anamnese energética. Quando a gente vai atender um cliente, que a gente chama de cliente, né, nas terapias, porque nós não somos médicos, nem enfermeiros, nem assim, a gente não chama paciente, a gente chama de clientes. E quando a gente vai atender um cliente, a gente faz essa anamnese energética aí no primeiro momento para saber como é que tá as frequências nesse sentido, se está mais denso, se está mais sutil. E aí também a gente avalia os chakras, né? Sim. Que já são até mais conhecidos, mas se você quiser que a gente fale um pouco dos chakras, que são É, importantes também, né? são super importantes, né? Eles entram em todas as terapias, né? Sim, Holísticas e terapias vibracionais que a gente está. Então, eu acho até muito bom que os chakras já estejam mais populares. sim. Mas uma curiosidade minha, eu ouço alguns terapeutas que eu conheço falar assim: agora eu vou abrir o campo e vou fechar o campo. É, o que é abrir o campo e fechar o campo? É Se uma, temos em torno de nós essa vibração e essa frequência, e isso configura o nosso campo, como é possível abri-lo ou fechá-lo? E quando você vai atender uma pessoa, você tem esse protocolo? Você abre o seu campo e o campo dela e fecha depois? Ou isso é uma prática específica dessa pessoa que eu ouvi? Não, a gente realmente abre o campo. Abrir o campo é uma expressão que a gente usa para dizer que a gente está com a intenção de iniciar um trabalho. É Uhum, puramente de intenção, porque a gente aprende também com a física quântica, que principalmente com o ativismo quântico, né, que a mente ela cria, né? Então a gente cria a possibilidade, tudo aquilo que a gente foca, tudo aquilo que o observador traça como foco, como objetivo, se torna realidade. Desculpa. E a partir daí você cria toda uma possibilidade. Então, esse trabalho energético de física quântica, né, baseado de física quântica, na física quântica, é exatamente isso, porque a gente usa esses fundamentos. Então, com a intenção do observador, eu olho o campo e abro, tenho a intenção. Como se eu abrisse um portal. uhum, É uhum. intencional. E a partir desse momento eu coloco a minha intenção, o meu magnetismo, digamos assim, toda a minha empatia com aquela pessoa e vou para a Uhum. ação, que é a operação da mesa. Então, o trabalho ele se dá nesses três campos, né? No Sim, campo da intenção, do magnetismo, que é aquele sentimento que a gente tem de amor incondicional, de não julgamento para com o outro,
E aí a gente vai para a ação, que é quando a gente realiza o trabalho. Pelo menos é assim que eu Perfeito. trabalho e é assim que eu ensino as minhas alunas a atuarem. É olhando Sim, para o outro com empatia, sem julgamento, para que você possa ali trazer o melhor auxílio para ela. sim. Do ponto de vista, por exemplo, do tarô, que é o meu instrumento, né? E aí a gente olhando para a carta do mago, você tem a intenção no campo espiritual, você está usando aí o teu elemento fogo, né? Da intenção. Você tem a empatia, o desejo de ajudar o outro, de se disponibilizar para o outro, já entra no campo emocional. Né? A ação pelo próprio comportamento, pelo próprio instrumento que você domina para ajudar o outro, que no seu caso é a mesa radiônica. Então, você usa de todos os seus elementos, os 4, né, elementos, que seria o espiritual, o emocional, o mental e o físico, para fazer a sua magia de cura, de intenção de cura, de ajuda para o outro. Né? Então, perfeito. Exatamente. Para mim está claríssimo. As pessoas que estiverem assistindo ou que vierem assistir depois, deixem a sua pergunta. E se por um acaso alguém que está aí, tem sempre. Eu descobri uma coisa, Edna, que existe na base daqui do Instagram uma figura de um chat com um ponto de interrogação dentro. E se alguém que estiver assistindo quiser fazer uma pergunta, escreve a pergunta dentro desse, que a gente depois abre e responde. Então, Ah, eu que sempre legal. coloco para as pessoas que forem assistir depois saberem que a gente tem esse instrumento. Bom, mas para mim está claríssimo. E agora a gente pode chegar, então, na mesa propriamente dita, né? Sim, a mesa, digamos assim, seria nesse processo aí que você citou, que é cabalístico também, né? Que você falou da emanação, né? Eu também sou taróloga, estudante de cabala, porque eu sou uma buscadora, né? Uhum. E tudo para a gente criar precisa disso, né? Precisa da intenção, do fogo, né? Daquele foguinho interno que a gente capta da nossa alma, né? Que a gente traz em si a vontade, né? O emocional de fazer aquilo. E eu diria que a mesa entra aí no mundo da formação, né? O IEDSTRA, né? Que é o mundo da formação, onde a gente planeja, onde a gente faz todo a mesa é isso, é um processo onde tem um mapa de processos que você vai obedecer. As pessoas que se identificam com essa ferramenta normalmente têm um gosto pela lógica, porque a gente busca um caminho mais ou menos lógico dentro dessa conexão, que não deixa de ser espiritual, né? Porque a gente está Sim, trabalhando com egrégora também, né? sim. O trabalho tem uma egrégora que a gente também tem, né? Então a gente canaliza toda essa energia e esse sistema ele tem um mapa de processos que a gente segue, que é o que a gente chama de mesa radiônica. É Sim. só esclarecendo para as pessoas que já leram ou que conhecem de nome, a mesa radiônica ficou muito famosa, né? E Foi. também tem os críticos da mesa radiônica, né? Que são Ah, é? pessoas. Ah, quais são? Eu nunca ouvi. São pessoas, Interessante. Qual seria a principalmente os crítica? radiestesistas clássicos, né? Ah, Eles falam um pouco mal da mesa radiônica, porque como esse nome ficou mais conhecido, ele é como que praticamente um nome de marketing, assim, né? Porque no desenvolvimento desse trabalho e até com o conhecimento que a Régia trouxe também, a gente sabe que a mesa é muito mais psiônica do que radiônica. Por que que psiônica? ótimo. Porque acessa essa capacidade psíquica que a gente tem de conectar. E aí, Sim. através disso, a gente realiza o trabalho. Mas como essa ideia, essa ferramenta foi criada lá atrás e com esse nome, no início as mesas da Régio também eram chamadas de mesa radiônica quântica, e aí tudo isso foi dando esse peso, né? Foi sendo conhecida dessa forma. Mas Então, a gente hoje, poderia já sugerir essa correção, né? nomenclatura, né? Nova, né? Mesa psiônica seria, É, né?
Eu Eu acho até ótimo, ainda porque uso a mesa radiônica, mas até mais por causa, por ela ser conhecida. Mas fica mais fácil. é Sim, psionica sim. mesmo. Inclusive tem até literatura sobre a medicina psionica praticada em institutos. É seríssimo. Isso e é baseada nessa capacidade rabdômica que a gente tem, essa capacidade de captar energia, de medir energia, de perceber esse campo de energia que existe. Porque somos energia. Se Ah, a eu gente acho tão for. importante a gente agora perceber isso, sabe? A gente perceber que tem esse campo de energia, que nós somos canais, porque tem muita, muita energia, muita coisa acontecendo. Nesse momento que a gente está vivendo transição do planeta, Edna, e você, enfim, comente se você concorda ou não. Está havendo uma mudança muito grande, né? Muita gente sofrendo, entristecendo, e por outro lado também muita gente nascendo, despertando para uma nova consciência. Então, a gente tem, em termos emocionais, uma polaridade muito grande, né? Então, muitas vezes eu trabalho com mulheres e trabalho com a minha linha de decodificação espiritual e psicológica é o tarô, é a cabala. Então eu vejo assim que nós passamos por instabilidades emocionais que são porque somos canais, não porque especificamente está acontecendo alguma coisa comigo, pessoa, mas porque estamos captando e precisamos dar passagem, descarregar, sabe? Sem querer encontrar uma razão muito imediata. Não, eu estou assim por causa de pessoa ou por causa de um fato. Fica assim, né? Como uma virose. Espera 3 dias para ver se a coisa vai se sustentar. Né? Se depois de 3 dias não se sustentar, aí a gente começa a pesquisar o que é. Né? Porque somos energia e temos esse campo, e eu acho que a Terra e a sociedade e a humanidade precisa muito desse canal de descarga, né? De deixar, de dar passagem, para depois então a gente poder dizer ou encontrar uma razão na nossa vida ou nos nossos relacionamentos para estar dessa maneira ou de outra. Então, Eu eu queria colocar isso, concordo. que está muito evidente agora para mim, né? E queria saber de você, que é uma pessoa que também tem essa ciência desse campo energético. Sim, nós estamos passando por uma mudança global, né? Por uma mudança de energia na Terra. E como eu sou estudante de astrologia também, como diria minha mestra Ana Maria Costa Ribeiro, a gente está aí passando por uma reformulação. Já já Plutão está em Aquário, né? E a gente Uhum. já entrou na era de Aquário, segundo a Ana, já faz um tempo, e a gente está passando aí por uma renovação, né? Isso do ponto de vista astrológico. Mas, por outro lado, nós ainda como humanidade, a gente é muito arraigado a crenças, né? E são as crenças que limitam a gente a olhar além daquilo que é visível, né? A gente precisa olhar o que está oculto, o metafísico, né? E Isso. muitas vezes a gente só consegue olhar e avaliar qualquer questão que nos acontece se a gente parar, se a gente for igual o observador que a física quântica fala. A gente para, observa, vê as diversas possibilidades ali naquele campo e aí você escolhe calmamente o que você vai fazer com aquilo. Então, assim, o nível de ansiedade das pessoas é muito grande. E aí isso faz com que as pessoas desenvolvam síndromes, fobias e também adoeçam, né? Porque a gente sabe, como estudiosa que somos, que a doença ela acontece primeiro no campo energético, né? Por isso as Exato. terapias vibracionais, as terapias holísticas, holísticas, porque vê o todo, nós não somos médicos, né? Mas a gente É, olha para o ser humano e vê o todo dele, né? A gente vê sim. a totalidade do ser, e isso é fantástico, porque a gente pode tentar ajudar a pessoa, porque na verdade o que a gente faz é ajudar a pessoa a despertar de alguma forma.
porque só o Exato. autoconhecimento liberta, porque eu posso fazer uma terapia para uma pessoa, ela vem, eu limpo o campo dela, converso com ela, esclareço um monte de coisa, faço a minha psiônica aqui, com a ajuda do mundo astral e tudo mais, mas aí a pessoa não muda a forma como ela pensa, continua fazendo aquelas coisas que ela faz, ela vai ficar de novo daquela forma, porque os nossos Exatamente. chakras, o nosso campo, os nossos meridianos, eles são como rios de energia, né? E a gente está o tempo todo se retroalimentando. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que a gente come, o ambiente que a gente vive, as nossas relações, tudo isso impacta no nosso campo. Então, se a gente não mudar por dentro, buscando Exatamente, né? entendimento, a gente não sai desse fractal de repetição, né? E aí a gente não Exato. alcança o entendimento do momento que a gente está vivendo, que é esse que você colocou, de expansão e de mudança. E uma mudança que, ao meu ver, Cláudia, é definitiva. As pessoas dizem assim: ah, tomara que chegue a vacina do Covid para voltar tudo ao normal. Não, Não não vai voltar ao volta. normal, gente. E ainda bem que não vai voltar ao normal, né? Porque o nosso Sim, normal era muito mal, estava muito ruim, né? Então agora a gente foi uma doença, você veja só, a gente está falando aqui de doença, que a doença quando chega no físico, né? Ela já passou pelo campo mental, espiritual, emocional e se materializou, né? Então quando a gente chega na medicina alopática é porque a gente já está assim, à beira da necessidade da cirurgia, porque algo já necrosou, algo já condensou na matéria, né? Então, se isso acontece com o nosso corpo físico, isso acontece com o planeta. E o que aconteceu foi que o planeta adoeceu. A pandemia é uma virose planetária, gente, sim, isso é óbvio. Entendeu? É sim, uma virose do planeta. Como nós somos seres vivos, nós estamos sofrendo a virose do planeta. Né? Então, não podíamos continuar como estávamos vivendo antes, porque nós, que somos os ativos sobre a face da Terra, estávamos adoecendo o planeta com as nossas crenças, né? Com a nosso comportamento. Então, é como você falou: você faz uma mesa radiônica para a pessoa, você limpa o campo da pessoa, alinha os chakras e ela sai e volta se comportando da mesma forma que antes, não vai, né, aquele cliente perpétuo, né, que eu acho que não é o que nós que já estamos despertas em consciências desejamos. A gente não quer um exatamente. cliente perpétuo, a gente quer que você se equilibre para sempre, para equilibrar o planeta, para a gente finalmente, inclusive, cumprir nossa missão, Com que é certeza, entregar o planeta harmonizado, né? Vivendo uma com fraternidade. certeza. Eu quero mais que cada vez mais as pessoas tenham essa evolução, cada vez mais elas despertem desse sono, né? Dessa polarização, né? Porque a gente sempre vai para o julgamento, né? Que isso é de um jeito, isso é de outro. No entanto, quando a gente tem essa visão mais, digamos assim, do observador, você evita essa coisa de julgar, né? Porque a polaridade é uma lei universal, é natural É que a gente passe, natural. tá? É um dos princípios herméticos, né? Junto com a lei do ritmo, é o que faz a gente ir de um ponto ao outro, né? Então, a gente tendo esse conhecimento, entendendo que somos, podemos ser os nossos próprios mestres, né? Buscar a nossa própria maestria, a gente para um pouco de achar e de colocar a culpa no outro, né? De achar que o outro é que está errado e de julgar e de se dividir, porque, como diz a minha mestra, a divisão é que é o diabo. Né? É o arcano 15 do tarô, É, né? O diabo, dividido. Mas, Edna, eu não sei se é possível, mas eu quero até te mostrar a minha mesa. Eu queria conhecer a sua mesa
para a gente agora começar já, depois dessa linda introdução, que eu acho que a gente está bem colocado em termos de campo energético, né, Uhum. de canais e de ação de cura holística no nosso campo, conhecer um pouco mais de perto sua mesa. E Sim, enquanto você fala dela, eu vou pegar a minha aqui que eu quero mostrar para você. Se você puder tá. mostrar a sua também, acho que ia ser Sim, bem tá legal. aqui. Tem alunas minhas aqui assistindo também, operadoras de mesa, estão dando oi aqui. Então, ó, as alunas de Edna que quiserem perguntar, tem um lugarzinho aí do chat com um ponto de interrogação. Escreve sua Aqui. pergunta. Essa é Olha a que minha mesa. mesa, chama mesa Que terapêutica linda. quântica. Sim, que linda. Ela tem mais ou menos os mesmos princípios da minha, em termos do centro, das quatro pontas. Sim. Muito Deixa eu ver a linda. sua. A minha, essa aqui, olha. Ah, sim. É Você uma conhece ela? mesa, é uma mesa baseada, se eu não me engano, é a mesa da Régia Prado, não é? Ela não tem nenhum nome, né? Eu fiz É, um. Tem um RP aqui no cantinho. é, é Tem a um primeira RP. mesa que a Régia Prado desenvolveu. É, exatamente. Essa daí é a primeira mesa da Régia Prado. Eu É, gosto porque eu conheço, né? Tá dentro do meu estudo, da minha linguagem, né? O Yoda sim. Nevorrei, então eu gostei dela, né? E eu Uhum, trabalho com ela, mas é só para mim, eu não atendo público, não. Ela é minha sim. mesmo. É, hoje o trabalho da Régia já expandiu muito depois dessa mesa aí, mas continua sendo uma mesa muito boa, né? A minha mesa também segue mais ou menos o mesmo princípio, porque você, de alguma forma, você segue aquilo que você aprendeu, né? E eu Sim, aprendi com sim. ela, nunca tive nenhuma outra professora de mesa além dela. E esse trabalho também, ele tem, esse meu trabalho, né, essa minha mesa, ela tem energias que são, digamos assim, energias afins, né? Hum, Símbolos que têm sentido para mim, que foi um uhum. chamado de alma, digamos assim, que foi algo que foi surgindo de Foi você que acordo. desenhou a mesa, Edna? Na verdade, a gente chama de canalização, né? E esses símbolos eles foram surgindo, não foi sozinho, foi um processo terapêutico com uma taróloga, com uma pessoa que joga tarô também, e os símbolos foram surgindo. E aí depois eu fui entendendo o que cada um deles significava. É um processo lindo, né? Mas é um pouco comprido, então eu acho que a gente pode falar um pouco mais da ferramenta em si. Depois, se você quiser, a gente fala aí Não, dessas vamos falar energias. da É, ferramenta em si, que eu acho que é mais importante é. agora das pessoas saberem. Então, a mesa em si, eu tenho formação, como eu te falei, em gestão de sustentabilidade, né? Eu fui formada em turismo, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios sustentáveis, né? E essa gestão da sustentabilidade, por incrível que pareça, não trabalho na área, mas foi o que me abriu os olhos para o Sim, holístico, para sim. ver o todo, né? Porque entendendo os princípios da sustentabilidade, que no caso, né, era voltado para o mundo mais, digamos, empresarial, porque na época era o que eu trabalhava e tudo, mas como eu tenho um Saturno pisciano, né? Então eu sou muito netuniana, Ai, então que já fui logo interessante. para esse lado mais holístico espiritual, digamos assim. Sim. E acabou que essa coisa dos sistemas, né, sempre me chamou muito, né? Eu sempre quis saber o como Uhum. resolver isso, como fazer isso. Então, criar um processo, né? Criar um mapa de processos para te levar àquele lugar aonde você quer chegar, né? Sim. Então, assim, a mesa, na verdade, é um sistema que tem várias terapias integradas, né? Tem Uhum. algumas, por exemplo, a primeira terapia que eu aprendi foi o Pranic Healing, ou a cura Uhum. prânica, como é mais conhecida.
Sim. E eu encantada com aquele mundo de energia, de prana e tudo mais, e com a possibilidade de tocar, de sentir, de perceber a energia com as mãos, aquilo era muito incrível. E fiquei muito encantada com aquilo. E a seguinte terapia que eu aprendi foi mesa radiônica. Então, assim, nessa mesa aqui é uma junção de todo esse conhecimento de cristais, de florais, de fitoterapias, de oligoterapia, de geometria sagrada, de gráficos radiônicos, enfim, é uma junção de tudo isso junto com todo esse conhecimento adquirido de sistema, né? De como você conduzir e como você abrir esse campo e se integrar dentro desse campo, ser um agente dentro da sua intenção, da sua vontade e da sua força de criação para realizar ali um trabalho. Obviamente, tudo isso, você tem uma assistência, né? Você tem a assistência de todo o seu mundo astral, de toda a sua egrégora espiritual, né? Isso E é ninguém faz nada trabalhando. sozinho, né? E à medida que eu vou ensinando isso para outras alunas, a própria egrégora do trabalho está cada vez mais fortalecida. E isso é incrível porque as alunas mesmo que aprendem, que começam a trabalhar, começam a relatar assim, trabalhos maravilhosos. E é incrível isso, eu acho muito bom. Essa minha vocação de passar esse conhecimento, de ensinar para o outro, eu acho que é até maior do que eu mesma fazer no outro. Eu gosto É, muito de ensinar. eu compartilho também disso. Eu tenho um imenso prazer em ensinar. Eu acho que é porque a gente assiste, Edna, desse lugar, o despertar do outro, né? Para a sua Sim, própria, para o seu próprio poder, para a sua própria sim, magia, né? Isso é tão sim. lindo, isso é tão gostoso. É você ver, começa a brilhar o olhar, né? Parece que aquela pessoa vai despertando e vai começando a brilhar o olhar e vai percebendo que o mundo é mágico, né? Que o mundo é muito mais do que o Verdade, que a gente vê, né? Mas, e verdade. assim, você falou, a gente não trabalha sozinho, a gente tem uma assistência de uma egrégora, e isso eu queria dizer para você, e também você checa se você concorda, essa egrégora, você que está assistindo, você que está achando muito bacana, que gostaria também, né, de ter essa percepção, de abrir o seu campo para essa magia, essa egrégora, ela só é sentida e percebida na medida em que você começa a trabalhar, a entrar no assunto. Não espera, primeiro eu vou, não vai, não vai. Você entra, começa a se inteirar do assunto, faz o curso da mesa, né? Começa a entender o que é isso, né? A mesa tem uma rosa, a sua mesa, né? Então, Tem. começa a perceber. E esse campo, olha que linda, achei linda. Aliás, achei a cor verde, azul, achei linda a sua mesa. A estrela do centro, a cruz ansata. Você sabe que o símbolo da cruz ansata foi o símbolo que abriu o meu portal de magia. Foi muito assim significativo para mim. Olha embaixo, que coisa linda. Muito, muito lindo. E aí você aprende e vai abrindo. Aí você vai trazendo, eu entendi, eu captei, me veio uma ideia. É aí que a coisa acontece, né? Exatamente. E Você tem que você começar, né? tem que começar, né? E você trabalha com pêndulo, Edna, Sim, a mesa eu trabalho, né, trabalho com pêndulo, né? Eu uso ó, normalmente pêndulo de madeira. de madeira que Esse, é o melhor, né? Porque a gente é, limpa ele mais porque ele tem facilmente, o né? pezinho dos metais aqui dentro, né? Uhum. Eu gosto de trabalhar, é o chamado pêndulo egípcio, né? Eu gosto de Isso. trabalhar com esse e também já trabalhei muito com um pêndulo de metal, um pêndulo chamado agulhinha, que é de metal, que também é bem pesadinho. Eu não Uhum. recomendo usar pêndulo de cristal na mesa, porque como o processo da mesa, dentro do sistema da mesa, a gente usa um pouco de Oi, deu uma radiestesia clássica. travadinha. Espera aí, repete, deu uma travadinha para mim. Você falou no processo, eu não gosto de usar o pêndulo de cristal, porque. Eu não gosto de usar o pêndulo de cristal por causa do próprio processo da mesa.
Quando a gente está fazendo a mesa, quando a gente está captando, ou verificando, ou medindo frequências, ou identificando dentro do sistema qual é a ferramenta adequada, porque não é você que escolhe as ferramentas que você vai usar para cada trabalho. O próprio sistema vai te mostrando. E tudo isso a gente usa radiestesia, mas a partir daquele momento em que você atua enviando aquela frequência, enviar a frequência para o campo da pessoa, é a mesma coisa como a pessoa te enviar um reiki, te enviar um símbolo, te enviar uma magia, te enviar alguma coisa. Porque a diferença esse conhecimento de poder entrar no campo do outro é empírico do ser humano, né? É muito antigo. Acontece que num trabalho terapêutico, né, a gente tem a gente visa pela ética, né? Então jamais eu vou fazer uma mesa para uma pessoa se ela não permitir. Então, eu estou entrando no campo dela, estou reprogramando a energia dela, reprogramando todo o sistema dela, com símbolos, com frequências, com informações, né? Porque a gente sabe, em última instância, que tudo é informação, né? A gente vê aí essa vacina do RNA, né? Essa nova forma de fazer vacina. Eles colocaram a informação do vírus na vacina. Sim. Isso é física quântica, né? Sim. Então, tudo é informação. E o que a gente faz é enviar intencionalmente, através da nossa capacidade psiônica, essa informação para o campo da pessoa. Então, eu envio um símbolo, eu envio uma frequência de cor, eu envio uma frequência numérica, eu envio uma frequência de floral, de uma fórmula floral, porque todas essas informações já existem. Então, por exemplo, um floral de Bach já está tão conhecido que se eu falar, eu vou mandar um Crebe Apple, a própria informação do Crebe Apple já existe no campo. É só eu intencionalmente enviar para a pessoa. E isso é fantástico, porque funciona. E assim, não adianta a gente pensar, mas isso é invenção. Cara, só experimentando, só fazendo, só recebendo. E para você, para algumas pessoas que porventura possam pensar assim, ai, não, eu não vou nisso, porque eu vou abrir meu campo, eu sei lá o que a pessoa vai colocar no meu campo. Entenda que nós somos conectados o tempo todo. Você não precisa, você está recebendo, quando uma pessoa lembra de você, pensa em você com amor, com carinho, você vai receber essa informação. Se você tem uma pessoa que pensa em você com raiva de você, revoltada, você vai receber essa informação, sabe? Então, não tenha ai, não tenha medo, porque nós estamos conectados o tempo todo, recebendo essas informações. Quando você está diante de um terapeuta holístico, e aí eu vou chamar, Edna, para você também falar um pouco do seu despertar, do despertar da curadora em você, todo terapeuta eu acredito, isso é uma opinião pessoal minha, que é um bom curador, ele se curou em primeira instância. Ele foi o ferido em primeira instância, porque aí ele conhece a dor e ele sabe o que é se curar dessa dor. E toda vez que você se cura de verdade, você quer espalhar isso para toda a humanidade, sabe? Então, a gente quer curar o outro. Então, a gente nunca vai pensar em fazer... Agora, existem curadores e curadores, né? Então, eu acho que a melhor maneira de você ter assim, uma boa referência do curador que você vai, né, consultar é saber como foi o seu despertar, como foi a sua própria cura. Porque aí você vai perceber que o primeiro laboratório foi ele mesmo, né? Esses são os novos curadores, nós somos alquimistas. E nós somos alquimistas que começamos pela dor. Então, Edna,
Fala agora um bocadinho, eu estou controlando a hora, porque hoje eu tenho que fazer a meditação lá no canal, também não posso Tá, passar um vou tentar pouquinho. ser rápida. É, Então, eu acho que como a maioria das pessoas, de nós, né, a busca, desde muito cedo, desde criança, eu sempre fui muito sensível a energias, né? Eu tinha visões, I see dead people, sabe? Quando criança. sim. E depois, fui crescendo, depois dos 14, 15 anos, já não via mais nada, e aí, óbvio, você, nessa faixa etária, você está com outros interesses, né? Enfim. E aí a vida fui vivendo a vida, acertando, errando, mas sempre dentro de mim uma curiosidade muito grande por assuntos ocultos, né? Eu tenho Mercúrio em Escorpião, e aí buscando assim, sempre e temerosa ao mesmo tempo. Eu sempre tive medo, né? Assim, eu via minha avó era uma curandeira, né? Ela benzedeira, ela fazia um monte de coisa e eu via ela fazendo aquilo. E eu era fascinada, né, com essas energias. Minha avó fazia cura prânica. Quando eu era criança, eu via, mas só que ela não chamava cura Sem prânica, né? saber que era cura prânica. Depois eu fui ver, eu falei, isso, minha avó fazia isso, era cura prânica. E aí, Muito com o legal. tempo, né, quando foi lá em 2006, por aí, eu comecei a frequentar um centro, a necessidade de buscar essa coisa espiritual, né? Porque desde cedo isso fica latente na gente, né? Quando a gente tem essa missão, alguma coisa Sim. puxa, né? E aí fui buscando, como frequentadora, né, de uma ordem espiritualista mais voltada, assim, mais oriental, digamos assim. E ali eu, como frequentadora, me curei, fui me alinhei, lá também fazia muitas terapias, né, muitas curas, e aquilo me fascinava. E aí depois, em 2011, eu entrei, né, como Shela, né, dessa ordem e fiquei um tempo, comecei a estudar e tudo. Mas assim, acaba que esses lugares, eles são assim, bom para começar, mas aí existe um problema sério, porque é muita gente ali e acaba que os relacionamentos acabam né? Sim. E aí aquilo já Ai, estava que me bom, eu pensei desanimando. que só eu achasse isso. Eu também acho todas as iniciações boas no início, porque depois É, começam as regras do jogo, e aí o é. jogo é de cada um, né? Não é. É. Bom, E graças a Deus. aí, e eu tenho Plutão de casa 9, né? Então, assim, Hum, aquilo sai me, fora. aquilo me sufocava de alguma forma. E aí eu saí, né? Abri um espaço terapêutico com uma amiga ali no Largo do Machado, aqui no Rio, né? É um espaço onde, na verdade, ali eu estava bem no início. Eu abri em 2013, eu já sabia mesa e tudo mais, mas eu ainda não atuava muito como terapeuta, né? Abri um negócio nessa área. Mas aí também ficou 2 anos, e aí as questões, enfim, acaba pesando a parte financeira, né? Você precisa, de alguma forma, se sustentar, né? E ali estava me dando mais despesa do que receita, então a sustentabilidade ali não estava funcionando. E aí eu fechei, né? Mas passei muito tempo com essa questão da espiritualidade, achando que a gente precisa de um templo para poder se desenvolver espiritualmente. Hoje em dia eu tenho certeza absoluta que está na gente, né? Sim, A gente é que tem que buscar e a gente não precisa de nada. sim, A gente não precisa de intermediário. A gente sim. pode conectar, está à E disposição, né? se você quer saber, Edna, eu acho até que em termos de cura espiritual, eu acho que como é que a agremiação, quando chega entre as pessoas no físico, ela não facilita, sabe? Eu acho que ela até prejudica, porque cada um de nós somos um canal de cura, né? Um canal, independente Sim. de ser curador ou não. E as pessoas se aproximam de você por uma ressonância
e que eu acredito que não seja só uma ressonância por empatia com a pessoa, mas eu acredito também que seja uma ressonância temporal, sabe? O momento que você está vivendo da sua própria cura ou da sua própria curadora com o momento daquela pessoa, né? Então, isso tudo é muito dinâmico. E aí, Sim. quando a gente faz essas agremiações de templos ou de crenças, de cura, isso, aquilo, e essas agremiações têm que ter regras, porque estão lidando com relacionamento coletivo, e essa regra acaba não respeitando a dinâmica espiritual de cada um. Né? Com Então, eu acho, certeza. eu não acredito nesse coletivo físico, sabe, de pessoas que trabalhem com algum tipo de cura ou de cura espiritual, honestamente. Eu acho que é alguma coisa bem desse sentido de ser canal Sim. e as pessoas que transitarem, que ressonarem com você naquele momento, elas vão se aproximar, vão receber a sua cura, você vai receber delas também, e isso muda. E isso muda. Completamente. E assim, e aí, continuando esse meu caminho de autocura, né? Esse início aí ainda me deixou bastante querendo saber mais, querendo buscar mais e querendo até errar para poder acertar, enfim, buscar a minha própria maestria, né? Aí passei pelo xamanismo também, que foi um bom autoconhecimento, né? Conhecer essa parte mais arcaica do nosso ser, né? Os nossos aliados. Isso também me ajudou bastante. E, assim, uma coisa que eu posso te dizer de definitiva que mudou a minha visão de mundo, a minha vida e tudo mais, foi quando eu me curei de um suposto câncer. Eu digo suposto porque eu não aceito ele, né? Mas eu tive um diagnóstico de adenocarcinoma de endométrio. E esse diagnóstico ele foi confirmado 3 vezes, né? Mas eu não o aceitei. Eu simplesmente disse para ele que eu ia curá-lo. E Uhum, assim o foi, obviamente com uhum, ajuda espiritual, né? E aí passei pela mesa, por jornada xamânica, por mergulho profundo dentro de mim mesma. uhum, E posso te dizer que quando eu tive o diagnóstico, acho que foi 23 de maio de 2017. Quando foi no dia 27 de junho, não, 27 de junho, foi a cirurgia, um mês praticamente depois. uhum, E aí, quando fez a biópsia do material retirado, uhum. zero de células Uau, cancerígenas. uau, que Então, eu posso te lindo. dizer assim com tranquilidade, é Ah, possível, a é cura é possível. possível, é Se você possível. determinar e se você tiver instrumentos, né? Porque esse conhecimento é instrumento. Eu, Isso como mesmo. estudiosa, eu também sou taróloga, né? Eu também estudei runas, tem até um baralho de runas. Eu tirei uma carta de runas para hoje, saiu o Ah, Kenas, que é uma olha, runa de visibilidade, de luz, sim, né? Que é muito sim, bacana. muito E bacana. esse tá aqui o meu tarozinho, ó, de runas. Olha, Eu fiz um tarô de runas. baralho de runas. Ai, que legal. Você que Baralho, né? fez, Edna. Eu É. quero esse baralho Eu para mando para para você, mim. só a gente troca aí os nossos. Como eu Sim, mando entregar para você, aí você me fala. tá. Baralho de Eu runas. tenho as runas, mas eu tenho em conchinhas. E eu perdi uma runa, então eu não tenho mais como usar. Eu tenho também, eu tenho uma que eu trouxe do Reino Unido, que é linda, mas eu queria fazer um baralhinho, assim, porque aí eu coloquei no baralho, eu coloquei um poema, né? Que Oh, é falando sobre as runas. Esse poema da Kenas fala assim: a tocha tem uma chama viva, clara e brilhante, que sempre arde onde as pessoas estão estabelecidas, ou seja, sempre ilumina quando as pessoas se juntam, né? E aí eu também tirei uma carta de tarô hoje e aí achei bem olha. interessante. Sim, bem interessante. Nos vejo nessa carta, nos É, vejo. falando de cura, né?
E no exato momento em que a gente tem aí uma lua cheia, e uma lua cheia que está passando em Leão, né? Porque a gente está em oposição, porque a lua cheia acontece quando está no ângulo de oposição ao Sol, né? Sim. E é muito interessante. Estou gostando muito de ter encontrado você aqui. E falando do meu despertar, assim, fora isso, eu continuo aprendendo. Eu acho que o meu hobby preferido hoje em dia é comprar livros. E assim eu vou Estudar e estudando aprender. e lendo e aprendendo, e estou sempre aprendendo. Eu fico, como diz a minha mestra, eu fico em epifania quando eu aprendo uma coisa nova. Sabe assim? E é uma delícia isso, porque é uma sensação infantil, né? De quando a gente. É o deslumbre, né? Você fica assim, porque você desvendou alguma coisa. É muito bom. É, Então vamos aproveitar que nós estamos agora aqui no finalzinho da nossa hora. Você tá. tem um curso que eu sei que você vai começar em breve. Sim. Eu também tenho, de forma apropriada, apropriada assim, eu honestamente, eu não atinei para o fato de que nós íamos fazer essa entrevista logo no mesmo dia da lua cheia. Então, Foi eu acho muito coincidência. auspicioso as duas estarem aqui. E Sim. às vésperas de abrir um curso, coisa que para mim é muito raro. Uhum. Eu dei um curso no início do ano passado e vou dar um Uhum. esse ano. Não sei quando vou dar outro curso, porque eu me permito estar pronta para, né? Aham. Então, assim, acho muito auspicioso. A gente está hoje aqui às duas às vésperas de um curso. Então, por favor, dê detalhes do seu curso, para quando vai ser, para as pessoas poderem, né, se iniciar com você, se assim sentirem o chamado. Depois eu Tá. falo do meu. Tá bom. Vai iniciar dia 11, né, o curso da mesa terapêutica quântica. Esse curso são aulas ao vivo pela plataforma Zoom, né? São cursos onde, além do sistema em si, as primeiras aulas, eu busco trazer um conhecimento, uma conceituação sobre física quântica, sobre energia, sobre esse mundo. E até mesmo da parte ética de terapeuta. Então, é um curso de formação mesmo, preparar a pessoa para atender, para ser terapeuta dessa ferramenta. Já tem aí mais de 100 operadores que trabalham com a mesa, então a egrégora está crescendo, a energia está fluindo e começa no dia 11. As aulas elas são ao vivo pela plataforma Zoom, mas elas ficam gravadas. Por exemplo, se o aluno faltar, é só solicitar a aula que eu envio. Se ele não puder esse horário, ele pode assistir a aula depois, né? Para participar do curso tem que se inscrever, né? Que daí eu mando as informações. O meu WhatsApp é 21, né? Pode colocar aqui, né? Pode. Deixa eu colocar aqui. 999838875. Esse é o meu WhatsApp. E para quem quer mais informações, tem o meu Instagram, que é @edna_barbosa11. E o meu site também, para quem quiser conhecer mais um pouco sobre as outras terapias que eu atendo, também apometria, trabalho com terapia floral, com oligoterapia, com um monte de outras coisas. É um combo enorme. E também já estou começando a fazer mapas, né, de astrologia e também tarô, né? Estou começando a ensinar também, porque eu aprendo e aprendo mais, né? É assim, Uma é delícia. compulsivo em mim isso. E de quanto tempo que é o seu curso? O Esse curso de agora? mesa, ele dura 7 aulas, então são 7 semanas, é uma vez por semana, às quintas-feiras, às 8h15, e dura 7 aulas. Quando a pessoa se Sim. inscreve, ela recebe a mesa, né, e o pêndulo, a Mostra a mesa. A apostila mesa é linda. Mostra de novo, olha. Você vai receber essa mesa quando e um você se pêndulo inscrever. parecido com esse, Sim. e a apostila eu mando em PDF.
E a Uhum. pessoa, e depois a pessoa participa dos grupos, né, de operadores, do WhatsApp, também do Facebook. E eu estou sempre dando suporte, né? A pessoa tem dúvidas, vai tirando as dúvidas, vai perguntando. Nas últimas aulas a gente tem treinamento, a pessoa fazendo a mesa, trocando com outro aluno e eu corrigindo. Enfim, é um curso de formação mesmo de terapeuta. Quem tiver interesse e Quem tiver quiser interesse, conhecer, então, tá aí, olha, acho que eu não sei se fica gravado o chat no vídeo, mas é o seu Instagram é @edna_barbosa11, não é isso? 11, isso. Tá aí. E aí eu também vou aproveitar, né, nesse Sim, momento de lua cheia, de esse encontro daqui com a Edna, que foi uma delícia entrevistar você, Edna. também Super adorei, obrigada. Cláudia. Obrigada. Eu acho que a gente Gratidão. aprendi muito aqui na sua Ah, entrevista eu e adorei também. saber do seu trabalho, do seu baralho. Eu quero um de runas, né? E aí falar também que eu estou há uma semana de começar a jornada arquetípica para o autoconhecimento através do tarô. Que É legal. um Uhum. processo de autoconhecimento onde você se alinha, se curando, se conhecendo, ganha maestria sobre a sua personalidade. O meu tarô, ele vem dos estudos da Kabbalah. E a Kabbalah, Kabbalah ou Kabbalah, ela se reconhece como um sistema de purificação da alma para que ela possa assimilar a divindade. E eu, como taróloga e psicóloga, chegou um momento que eu percebi que a alma não consegue assimilar a sua divindade se ela não trabalhar com a sua personalidade antes. A personalidade fica igual aquele teto fechado e não adianta que a alma não consegue assimilar. Então, o tarô que veio da Cabala, ele trabalha isso, ele trabalha o alinhamento, a cura da sua personalidade, tira a sua personalidade do lugar do dono, do senhor das decisões e coloca a sua personalidade, que é a casa da força, no lugar do aliado da sua alma, para que você, então, se autorrealize. Né? Então, é um processo lindo. Ele vai começar agora na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, e eu faço uma pequena entrevista com você que queira entrar no trabalho, porque o trabalho é de um grupo pequeno, é de até 8 pessoas, porque todos leem os seus jogos o tempo todo. Então, Uhum. não dá para ser com muita gente, né? Ele é um trabalho mesmo de vivência, ele é vivenciar o tempo todo. Então, Legal, começa muito quarta bom. que vem, quem quiser, o módulo 1 são os arcanos maiores, dura 8 aulas, são 2 meses, uma vez por semana. E aí é só entrar em contato comigo também, aqui no canal, @meditareduca. E você tem o Linktree na bio, que você me acha em vários lugares. Também tem o site meditaçãonaeducação.com.br, que eu também sou meditadora. Agora, às 18 horas, hoje, no canal Meditação Laica do YouTube, tem a meditação dessa lua cheia, do Sol em Aquário. A lua cheia está em Leão, o Sol está em Aquário. Olha que duplinha linda. É o seu brilho pessoal iluminando o coletivo, a humanidade. Né? Então, Exatamente. extremamente assim legal hoje você se sintonizar com essa luz, com esse sol e com essa lua, para a gente ser realmente esses luzeiros, né, dessa transição, dessa nova humanidade. Tá bem? Então, faz contato com a gente, Edna_Barbosa11 e @meditareduca aqui no Instagram, que a gente está aqui para servir. Isso aí. Obrigada, Edna. Namastê. Muito bom. Namastê, Lakesh. Eu sou um Arro. outro você. Arroba.